Ainda falando sobre introdução da palestra, gostaria de agradecer aos irmãos de Diadema de nos dar a oportunidade para divulgarmos os nossos canais, os nossos veículos de comunicação, junto com a nossa literatura. Obrigado aí os irmãos de Diadema pelo apoio. Nós do DLC queremos oferecer uma oportunidade especial para você que nos assiste. 50% de desconto em todo o nosso site e frete grátis. Visita lá, coloca no final da compra Conf 2020, vou colocar aí para você ver um visual e na hora você ganha um desconto, para você aprofundar o seu conhecimento e tudo aquilo que você precisa para saber mais desse assunto tão importante que está sendo tratado nas palestras. Bem, amigos da Palavra de Deus, a proposta agora é darmos uma explanação introdutória sobre Números 19, no intuito de propiciar uma visão panorâmica do capítulo e das lições ali contidas. Caso tivéssemos que atribuir um título que destilasse bem o escopo de Números 19, eu creio que depois de se debruçar sobre o texto, vários irmãos concordariam com esse título aqui: a restauração do indivíduo à comunhão com Deus. A restauração do indivíduo à comunhão com Deus. O pecado tem o efeito de sujar e contaminar. E antes de mais nada, é importante salientar que uma vez que alguém crê no Senhor Jesus, ele é justificado pela fé. Ele é oficialmente declarado justo perante Deus. Não resta mais condenação. Não resta pendência alguma com a justiça divina. O coração é purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E lavado por completo. E o interessante é que Deus agora o convoca para exercer o sacerdócio. Adentrar o santuário e comparecer à sua direta presença. E ali ter comunhão com Ele. Ter comunhão com Deus. Porém, como já dissemos, o pecado tem o efeito de sujar e contaminar. E aqui em Números 19 aprendemos sobre a preocupação extraordinariamente grande e santa que o Senhor tem com relação a isso. Afinal de contas, nós temos acesso ao santuário dele, onde nada impuro pode ser admitido. E precisamos corresponder aos seus padrões de santidade. É fato que nós fomos lavados por completo. Porém, carecemos continuamente da lavagem dos pés. O nosso lugar é no santuário, mas ainda transitamos pelo mundo, mesmo que não pertençamos a ele. E basta tocarmos algo impuro, que já precisamos de remédio. A questão da justificação nunca será afetada, mas a comunhão fica comprometida. O pecado impede que você e eu adentremos livremente no santuário. O que temos aqui em Números 19 é um procedimento de purificação que promove a restauração do indivíduo à comunhão com Deus. O procedimento em si, ele efetua a purificação da imundícia. Porém, o resultado gerado é a restauração ao santuário. O afetado que se ater às instruções pode voltar a usufruir da comunhão com Deus. O que passa é que durante a jornada pelo deserto, cada indivíduo do povo de Deus irá deparar de forma recorrente com a morte. E já aproveitamos para antecipar que a morte representa a corrupção desse mundo. A palavra corrupção implica em deterioração, perda das propriedades. E a corrupção desse mundo implica na deterioração dos conceitos e valores, ao ponto de serem agora pecaminosos. Pois bem, quando isso acontece, quando há um toque com a morte, o dito cujo fica imundo. O texto bíblico de Números 19 ele é bastante detalhado. Ele antecipa uma série de modos como pode haver contaminação mediante o contato com a morte.
em suas diversas facetas. Pois é, a morte ela se manifesta em todo lugar, na tenda ou no campo aberto, por várias maneiras, por exemplo, por falecimento ou pela espada, ou seja, por vias naturais ou devido à violência, em vários estágios, a menção do cadáver ou dos ossos, e mediante diversos agentes. Aqui é mencionado o contato direto ou pelo contato com quem esteve em contato. Vejam que a própria sepultura e até mesmo o ambiente e seus vasos abertos, que não tem a tampa amarrada, eles são afetados pela manifestação da morte. São contaminados. E uma vez contaminados, agora se tornam agentes contaminadores. E a morte, ela é um fato. Ela é uma realidade sempre presente. Quer ver, para termos uma ideia, uma estimativa por baixo é que um povo de 2 milhões de pessoas deixou o Egito naquela noite da Páscoa. Porém, eles nem rodaram muitos quilômetros e já duvidaram que Deus seria capaz de ajudá-los a vencer os gigantes e a tomar posse do território prometido. Está vendo aí a incredulidade? E essa ofende a Deus, viu? Mas então, Deus por isso determinou que nenhum daqueles incrédulos entraria na terra prometida. Todos morreriam no deserto. Agora faça os cálculos. Uma população de 2 milhões sendo dizimada em 40 anos. Quantas mortes diárias? Eu recorri à minha calculadora aqui e cheguei ao valor estatístico de mais ou menos 140 mortes por dia. 140 mortes por dia. Ou seja, haverá várias ocasiões em que uma pessoa do povo de Deus estará sujeita a ter contato com a morte e, portanto, se contaminar e se tornar imunda. E aí surge um outro problema. É que quando a imundícia está numa pessoa, tudo que ela, a imunda, tocar, também será imundo. O nosso capítulo de Números 19 apresenta o único recurso para a superação desse impasse, que é o tratamento com a água purificadora, cujo ingrediente principal é a cinza de uma novilha bem específica, uma novilha ruiva, totalmente consumida pelo fogo, queimada em oferta pelo pecado. E caso não se submeter a essa prescrição da água purificadora, o cidadão irá contaminar também o santuário de Deus, e aí terá que ser eliminado do meio da congregação. Irmãos, que lição! Vejam que a purificação não é uma opção, não é uma escolha, é uma necessidade. Todos precisamos. E essa já é uma lição que podemos levar dessa palestra introdutória. Nós, eu, cada crente de per si, se não for vigilante, se não for fiel, se não estiver consciente da sua santa vocação, está sujeito a desandar e a envolver-se com a corrupção. E acontece. Acontece muito. Nós pecamos, não é mesmo? Pecamos sob a forma de atitudes, pensamentos, palavras ou por meio de atos. E tudo isso nos contamina. A morte e a corrupção desse mundo no qual vivemos, o pecado contamina. E nós ficamos contaminados e tornamos-nos impuros. É lamentável, porém acontece. Mas graças sejam dadas a Deus, Ele fez provisão para essa situação. Ele anela pela comunhão dos seus. Ele não quer que nós sejamos banidos da comunhão com Ele. Pois bem, e qual é essa provisão? Qual foi a provisão de Deus? O sangue de uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito e que nunca levou jugo sobre si. Uma figura de Cristo que não conheceu pecado e nem podia sujeitar-se ao seu jugo. E esse sangue tinha que ser aspergido 7 vezes para frente da tenda da congregação.
A frente da tenda era o lado da comunhão. Ao lado para o portão era a frente da reconciliação, onde havia o altar de bronze. Pois bem, e o animal, lá fora do arraial, era queimado como sacrifício pelo pecado. Era integralmente consumido pelo fogo. Mas realçando novamente, o sangue da novilha era aspergido 7 vezes para o lado da tenda onde nós comungamos com Deus. A lição que nós aprendemos disso é que sempre que eu comparecer perante Deus, o sangue de Cristo estará operando em forma irrestrita, em eficácia irrestrita. O corpo do sacrifício foi devorado pelo fogo e reduzido a cinzas. Isso aconteceu, por assim dizer, pelo modo como Cristo foi julgado e condenado. Eu até sou propenso a tratar esse fato com indiferença. Porém, Deus não é indiferente e quer me sensibilizar para o pecado. Cristo teve de padecer pelo pecado, para que o pecado fosse julgado. E ele sofreu. A cada um de nós convém contemplar os sofrimentos de Cristo. E só assim nós teremos noção do horror que o pecado inflige. O Senhor Jesus constituiu a nossa oferta pelo pecado. Ele foi crucificado fora do arraial e foi feito pecado por nós. Ele foi tratado como pecado. Toda a ira de Deus contra o pecado foi despejada sobre ele, completamente consumido pelo fogo da ira divina. E desse sacrifício, figurativamente, só restam as cinzas. Só resta a lembrança daquilo que foi uma vez. Pois bem, Deus instruiu que se deixasse guardado e pronto um recurso eficiente para promover uma plena restauração e uma perfeita restauração. Um pouco de cinzas. As cinzas desse animal muito raro e dificílimo de encontrar, uma novilha vermelha, apresentada como oferta pelo pecado, queimado fora do arraial, totalmente consumido pelo fogo, e do qual só resta como lembrança justamente as cinzas. O Senhor Jesus constituiu a nossa oferta pelo pecado. Ele foi crucificado fora do arraial e foi feito pecado por nós. Ele foi tratado como pecado, pois se identificou com a corrupção e com toda a imundícia inerente ao pecado. E por esse mesmo motivo, toda a ira de Deus contra o pecado foi despejada sobre ele, e por essa razão foi que Deus se afastou e o desamparou. O Senhor Jesus foi totalmente consumido pelo fogo da ira divina. E desse sacrifício, também figurativamente, só restam as cinzas, só resta a memória. Pois é justamente por esse sacrifício que nós, os impuros, somos purificados. Um mistério glorioso. Agora são requisitados 2 ingredientes: um pouco de cinzas e água corrente. As cinzas seriam a consciência dos horríveis sofrimentos de Cristo, em função dos nossos pecados, e a água corrente, uma figura da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Põe-se um pouco dessas cinzas no vaso, e sobre elas, água corrente. Pronto! Está feito o remédio divino. Temos a água purificadora. Agora um homem limpo deve aspergi-la sobre a tenda, sobre os utensílios, e sobre as pessoas que se contaminaram, ao 3º e ao 7º dia do fato gerador. No dia do comparecimento, ao 3º dia e ao 7º dia. E aqui notamos que a restauração é um processo muitíssimo mais demorado que a queda. Em alguns casos, em número 19, temos uma relação de alguns instantes que perfazem o contato com o pecado e a consequente queda, para 7 dias até a restauração completa. A restauração, ela não é um ato, é um processo. Leva tempo, bem mais tempo que a queda. E vai muito além daquilo que aflora na superfície. O olhar divino avalia não só os nossos atos, como também os pensamentos e os sentimentos dos nossos corações. Ele precisa e quer operar uma obra ali. Ele quer nos conduzir ao ponto de nós mesmos examinar, nos aperceber
e julgar o que aconteceu, e entender por que aquilo aconteceu, inclusive a nível de pensamentos e sentimentos. Aliás, mencione-se aqui que nós devemos sempre nos autoexaminar e julgar, inclusive os pensamentos e sentimentos, pois do contrário não há comunhão. Não há comunhão. E olha, se acontecer de perdermos a comunhão, como vimos, não é tão fácil assim e nem rápido reavê-la. Nós já tínhamos visto que figurativamente transcorriam 7 dias até a plena restauração. O Espírito Santo tem que tomar as cinzas, a memória dos sofrimentos de Cristo e daquilo que foi a causa deles, aplicá-la sobre nós, para que assim praticamente sintamos nojo do pecado. Mas, enfim, a primeira coisa a fazer depois que houve o toque com a morte é recorrer à graça. Então logo eu me achegar a Deus, posso estar plenamente certo de que a graça já tratou com a questão dos meus pecados. Por que eu digo isso? Porque Deus é fiel e justo. Se confessarmos os pecados, Ele nos perdoa. E, a propósito, esse é o objetivo da primeira etapa das aspersões. Porém, ainda mais duas outras etapas prescritas. Após, figurativamente, 3 dias, acontece uma segunda aspersão. Serão mais alguns dias com as cinzas de um animal sobre a pele. E essa contínua percepção de cinzas persegue um objetivo bem delineado: consolidar a repugnância, o nojo ao pecado. O nojo, a repugnância, é um sentimento necessário e apropriado, até para servir de vacina. Todavia, isso ainda não constitui comunhão. O procedimento ainda não foi completado. A comunhão ainda não está restaurada. Eu já estou no âmbito da graça, que é a primeira aspersão, mas o que eu fiz até aqui foi um santo e necessário juízo do pecado ao 3º dia, na segunda aspersão. E por isso havia ainda outra e última aspersão ao 7º dia, para que agora sim a comunhão com Deus pudesse ser restabelecida e voltemos ao pleno usufruto do seu amor. Então, quais são as lições que aprendemos dessa sequência de etapas? Primeiro, que a graça que eu encontro quando recorro a Deus já logo na primeira etapa é a única coisa que me leva adiante e é capaz de ativar em mim algum senso de santidade. E aqui eu me refiro àquela repugnância com relação ao pecado, que é justamente o objetivo perseguido pela segunda etapa, por ficarmos tanto tempo com aquela coisa sobre nós. E esse processo promove que, ao final, já na terceira etapa, cresçamos no conhecimento de Deus. Tanto com respeito à sua santidade, como com respeito ao seu amor. Pois ao final, depois de terminado o processo, voltamos a usufruir o amor de Deus. O objetivo é a meta perseguida por esse processo de restauro. E tinha mais uma outra coisa para fazer. Ao 7º dia, após o terceiro e último espargimento, o indivíduo lava suas vestes e se banha na água. E à tarde será limpo. Figurativamente, essas últimas iniciativas elas têm por finalidade erradicar os caminhos e os pensamentos sujos. Por quê? Afinal, o pecado só pôde ter acontecido porque estávamos fora da comunhão com Deus. De outra forma, jamais teríamos consentido com Ele. Estávamos fora da comunhão com Deus e, por fim, como aconteceu a queda? Eu desleixei. Desleixei a comunhão com Deus, isso me tirou da presença de Deus e me expôs ao mal, seja interior como exteriormente. E caso o Senhor, em sua graça, nos fazer entender e incorporar esses pensamentos contidos nesse capítulo, então estaremos capacitados a fazer frente aos desafios espirituais que encontramos nessa jornada pelo deserto. Aliás, falta pouco para essa jornada terminar. Logo, logo, nós chegaremos à Terra Prometida. Por mais esse tempo conosco e aguardamos você na próxima palestra. Não se esqueça da nossa dica, frequente o nosso site e aproveite o desconto até domingo.